A nossa mentalidade muda o mundo ao nosso redor. As pessoas têm que entender uma coisa que é super importante, a diferença entre verdade e realidade. Porque parece a mesma coisa. Calma lá, você não pode perder essa. Elas, no primeiro momento, elas parecem a mesma coisa, certo? Porque aquilo que é verdadeiro é real, ou se é real é verdadeiro. Mas está dizendo que existe uma diferença entre verdade e realidade, é isso? Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios e através dos negócios. E o podcast é esse braço da Rede Tela, rede de empresários, para falar sobre histórias impactantes, histórias que nos fazem pensar, como a história de hoje. O convidado de hoje, nessa nova temporada, temos bastante surpresas boas aqui na terceira temporada, e o convidado de hoje, a missão dele é explicar, talvez, o inexplicável. Bem-vindo, César Guimarães. Obrigado. É isso aí, é o inexplicável. Quando a gente fala de física quântica, não, eu não vou tentar explicar, porque senão a gente vai perder a audiência aqui, vai falar, ih, vai falar de coisa chata. Não. Vai ser muito legal o papo de hoje, viu? Muito bom, eu prometo para você, eu me comprometo com você, com você que o papo de hoje, né, o objetivo aqui, né, uma das perguntas que eu já combinei com o César aqui, é explicar física quântica para uma criança de 7 anos. A partir daí, mas brincadeiras à parte, a gente quer trazer conceitos da física quântica misturada com negócios e com fé. Será que mistura? Fica com a gente até o final, porque eu garanto para você que isso tem uma relação ou uma correlação ou um entrelaçamento, né, para usar aí uma expressão da física quântica, tem tudo a ver com o seu negócio e pode impactar. Então, a pergunta final, já vou dar um spoiler aqui, como a física quântica, né, trazendo ou alterando ou criando realidades, impacta o seu negócio. Então, fique com a gente até o final e eu tenho certeza que esse episódio aqui vai ser um dos mais provocativos de toda a série até aqui. Mas deixa eu dar as devidas credenciais aqui do César. César, então, ele já cantou a bola aqui, é físico quântico, né, César? Empresário, sócio da MMP Materiais Pedagógicos, então uma empresa ligada ao setor de educação, né, um setor importante de influência da sociedade. A parte mais importante que é casado com a Thalita. E pai de 2 crianças, né? Isabela e Carolina. Muito bom. Esqueceu alguma coisa, César? Eu não gosto muito de currículo, não, Du. Eu gosto porque a mensagem que a gente carrega é muito mais importante. E se a gente fala muito, que eu sou isso, aquilo, eu não quero aparecer, não. Eu quero que o conteúdo faz. E olha, quem vai assistir a gente tem que estar com a mente aberta hoje, viu? Muito bom. Porque hoje eu vou fazer algumas provocações reais. Eu sou muito cristão, tá? Eu sou um cara muito envolvido no cristianismo. É bom deixar claro aqui, né? Minha intenção não é desviar ninguém. Muito bom. Nem a nossa, né? Aliás, o objetivo da Rede Tela é conectar e congregar empresários para entender esse mundo que a gente vive, hiperconectado, né? E o tempo em que a física quântica, o tempo chamado hoje, né, tem tudo a ver com o entendimento da física quântica e, mais uma vez, como a gente pode eventualmente aproveitar isso para os nossos negócios. Então, como eu já disse na introdução, explica a física quântica para a gente não perder a audiência em poucas palavras, como se fosse uma criança de 7 anos. Bom, legal. Física quântica hoje é o nome da vez, tá bom? E uma coisa interessante, todo mundo fala sobre física quântica, muitas pessoas, coaching, etc e tal. Primeiro que eu tenho que te explicar é, se alguém fala que entende de física quântica, você pode escrever que esse cara está mentindo. Não dá para entender. 100%, né? Pelo menos explicar na origem, no detalhe, né? Eu sou muito cristão e eu sei que a fé a gente não consegue explicar mesmo. Quem tentou explicar ficou louco. Né? A vida, a gente não consegue explicar a vida, né? Quem é casado, por exemplo, tentar explicar as mulheres também ficaram loucos que tentaram. E a física quântica está nesse caminho, tá? Está nessa caixinha também nisso aqui. A física quântica, a ideia da quântica é o seguinte, quando você começa a olhar
para dentro da matéria, por exemplo, você tem um átomo, um elétron. Aí o átomo, ele tem uma quantidade de átomos, tá? Então é 1 ou é 2, não tem um átomo e meio, por exemplo. O elétron é um elétron, não tem um elétron e meio, por exemplo. Então é a quantidade. Quantidade de 1, quantidade de 2, quantidade de 3. Quando você vê dentro do núcleo, as camadas eletrônicas, por exemplo, ele está na primeira camada ou ele está na segunda camada. Ele nunca está no meio. Então, por exemplo, ele desaparece da primeira camada e aparece na segunda. Ele não passa por uma camada intermediária. Então, a ideia da quântica é isso. Né? Ele tem tanto quantidade de matérias quanto quantidade de estados dentro da matéria, ele tem uma posição quantificada, quantizada dentro dele. E cada vez que ele salta de camada, né, que ele faz essa teletransporte entre uma camada e outra, né, como colocar assim, ele tem que ter alguma interação, ou seja, ele vai emitir uma energia, que é através da luz, ou ele vai absorver energia para poder subir de nível. Então, sempre tem algo que acontece e, portanto, muda. A base da física quântica é essa quantização que está dentro da matéria e, portanto, a gente consegue entender tudo isso. Dá para entender? Nunca. Deixa eu dar uma contribuição aqui, né? A física quântica, a matéria, né, do qual ela se debruça entender e buscar uma explicação de alguma forma, está no mundo subatômico, né? Então, é importante partir desse conceito. Então, estudamos lá pequenininhos, né? Como você disse, que existia o átomo, né? Alguém viu o átomo? Não viu, mas descobriu-se lá no laboratório que existe uma partícula, uma mínima até então partícula, né? Que a partir dali todo mundo, o mundo todo é criado, o mundo como enxergamos e interagimos, o mundo físico, por assim dizer. Então, a física quântica, ela se debruça no mundo subatômico. Perfeito? Sim. Então, o mundo em que a gente não enxerga ou não tem como ainda, talvez com o computador quântico, vamos falar um pouco mais para frente, mas enfim, a gente não consegue chegar lá. Então, parte-se de conceitos, contas, etc. Mas para te ajudar, por exemplo, vocês estão vendo aqui uma tela de LED. Ok? Nano LED, é a propaganda lá do fabricante, não é isso? Então existe ali a tecnologia, né, a eletrônica, ela se prevalece desses conceitos da física quântica. Então, muito da tecnologia que você usa, por exemplo, o seu smartphone, né, parte de conceitos ali do mundo subatômico. Como que eles tangibilizam isso, né? Ou como que traz desse mundo, vou fazer uma provocação aqui já para você, desse mundo sobrenatural, né? Não no sentido místico da palavra, mas do mundo não natural, palpável, como que ele traz desse mundo sobrenatural, e já você vai falar o quanto que física quântica combina com o mundo sobrenatural do ponto de vista do cristianismo. Então ele traz essas questões do mundo sobrenatural para o mundo natural e constrói GPS, constrói uma série de coisas. Então, certamente você é beneficiado todos os dias pelo estudo da física quântica. Com certeza. E é o mundo invisível. Porque quando chega perto do átomo, a luz, para você ver alguma coisa, a luz, você consegue ver uma tela, todos os objetos macros que a gente vê, porque a luz bate nos átomos e ela volta para o seu olho, certo? Então ela interage com o átomo. Só que eu falei que quando ela interage com o átomo, ela desaparece por causa das camadas, né? Isso. Portanto, se ela muda de camada, já não é mais lá. Quando você tem dentro do átomo, você não consegue ver a luz, por quê? Porque se ela interagiu, ela destruiu a partícula ou destruiu a estrutura inicial. Sim. Portanto, você não consegue enxergar no átomo nem um elétron, a forma de um elétron é impossível você ver. Tem um filme, uma cena do Homem-Formiga, né? Que ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, nessa hora que ele diminuiu, ele estaria totalmente cego. É que não teria nenhuma graça nenhuma ele dentro do átomo lá. Mas, então, portanto, esse mundo é totalmente cego. Para você não consegue enxergar, mas você consegue entender e fazer contas sobre ele. Entender não, né? Você consegue fazer contas e usar esses conceitos. O que é interessante, Eduardo, é que eu vejo que todas as coisas, né, quando Deus faz as coisas, você vê que uma faz menção à outra, né? Então você vê que até os coachings falam muito de física quântica, por quê? Porque ele entende os conceitos de física quântica que funcionam dentro do átomo
embora ninguém consiga ver, mas aquilo que funciona dentro do átomo também funciona na nossa vida, nos relacionamentos, no dia a dia, na empresa, na oração. Ele funciona em todo, porque a mesma situação, né? Pensando isso de uma forma mais aberta, do mesmo jeito que você tem isso funcionando aqui, mas tem um conceito básico que também funciona em outro lugar, e portanto isso faz sentido. Se, é claro, você teve esse entendimento de que é uma projeção e o que funciona em um lugar funciona em outro também. A ideia da física quântica, então, o que acontece? Você tem conceitos básicos, né, que você vai usar, mesmo que você não entenda, mas você sabe que isso tem uma forma de trabalhar com ele. Assim como na vida. Causa e efeito. Tem coisas absurdas na vida. Por exemplo, olha só, quem é generoso prospera. E matematicamente falando, não faz sentido. Não faz sentido. Ou seja, é uma matemática inversa à lógica, que quanto mais você dá, mais você tem. Não faz Seria o sentido. contrário, quanto mais você dá, menos você tem. Quem explica isso? Dá para explicar isso? Acontece que eu não vou entender por quê. Eu não quero saber por que funciona. Eu só tenho que saber que funciona. Que o funcionamento é assim. E se você for generoso, você vai prosperar. Por quê? Não vou saber. Mas se você for generoso, então as pessoas que vão lá, ajudam os outros, né? Que são fiéis ao dízimo nas igrejas, isso aí, ele vai prosperar. Tem uma coisa, olha só, vou saindo até dessa parte aqui, uma coisa um pouquinho mais lógica. Como é que você faz para ter mais energia no seu dia a dia? Você vai na academia e gasta energia. Coisa louca, cara. É verdade, um bom ponto, né? Eu costumo dizer isso, falo assim, puxa, tô cansado hoje, vou na academia. Mas Você volta cheio de você energia. volta cheio de energia, é verdade. Que coisa Ou louca. dia, né? No meu caso aqui, eu geralmente faço de manhã, e o dia que eu não faço academia de manhã, Você fica mais para baixo. é quase sem explicação mesmo. Então, aí essa parte eu não vou explicar. A vida também é assim. Tem muita coisa que você não sabe explicar, mas você não precisa de explicar. E a fé é interessante porque é isso. A fé, em Hebreus 11, né, que fala sobre a fé, ele fala assim, pela fé entendemos que, normalmente, a gente quer primeiro entender e depois acreditar. A fé é o contrário. E a vida, na verdade, é assim, eu não quero entender, eu quero acreditar primeiro e aí sim isso eu entendo. Então, a grande sacada disso tem muita coisa que você não vai entender, tá tudo bem. Mas se você acreditar que isso realmente vai funcionar, isso muda todo o jogo. Aliás, a fé é assim. Quantas decisões eu tomei dentro da minha empresa, Eduardo, que eu olhei e falei assim, Jesus, você tem certeza que esse é o caminho certo? Você tem certeza? Olha só, recentemente eu passei por um momento onde toda a projeção financeira minha estava tenebrosa. Eu olhei e falei assim, do jeito que está racionalmente, Matematicamente, projeção financeira, todos os controles que a gente tem, os KPIs e tudo mais, eu vou quebrar em 2 meses aqui, né? Daqui a um mês, eu vou quebrar em um mês. Eu falava, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Nesse período, né, a gente faz uma projeção longa, eu falo assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que talvez demitir alguns colaboradores, eu tenho que reduzir isso aqui, cortar alguma coisa. Deus falava assim, não, amigo, como se ele colocasse a mão no meu ombro, ele falava, não, César, está tudo bem. Você está exatamente onde eu queria que você estivesse. Uau. E o meu desespero nesse momento? Eu não entendia. Lugar da dependência aonde a fé pode agir, né? E Deus, naturalmente, vai fazer essa conexão da sua parte com a dele, né? Exato, eu olhava e falava assim, mas Deus, não faz sentido, eu preciso disso. Mas não, César, continua, tá tranquilo, fica aí. E eu ia assustado, porque a gente tenta ser o mais racional possível e a gente não pode ser louco, tá bom? A gente tem que tomar um cuidado para não misturar o que é fé com o que é ser pretensioso, né? Como é que é? Inconsequente, não é isso? Sim. Não é uma fé E inconsequente. também não estamos falando do misticismo, né? Cego de vai acontecer o sobrenatural. Ela parte de um princípio racional até, Sim. mas dentro de uma racionalidade de princípios do que a Bíblia diz que vai acontecer. Isso, parte de um relacionamento com Deus, de oração. Né? Eu não teria essa confiança se eu não tivesse meu tempo de oração, Perfeito. meu tempo de conexão com Deus, né? Tanto conectado com uma igreja local. E se eu não tivesse essa conexão, eu não sentiria seguro para fazer isso. Com certeza, Sim. eu teria tomado alguma atitude errada, né? E depois, realmente, quando tudo acontece,
o eu já sabia é natural, Sem né? dúvida. Eu lembro de um pastor que dizia o seguinte: você tem que se alegrar antes, Sim. né? Porque ele dizia o seguinte: a fé que realmente crê naquilo que a Bíblia diz ser a verdade, ela se alegra antes. Ela se alegra porque ela crê naquilo que foi dito antes, mesmo de acontecer, E tem uma que não coisa. tem lógica do ponto de vista racional humano. Exato. Mas o que você falou é a chave. Essa é a chave. Olha só, a gente sempre aprende em todos os lugares, inclusive não cristãos, sobre o poder da gratidão, Sim, perfeito. ok? E com o poder da gratidão, o que acontece? Eu sou grato pelo que eu tenho, aquilo que eu já recebi e tudo mais. Agora, tem um passo além sobre isso, tá? Quando fala em gratidão, fala que Deus já fez todas as coisas, elas já estão prontas, ok? Então, às vezes a gente fala assim, Deus vai fazer. Não, vai manifestar aquilo que Deus já fez. E aí tem um segundo nível da gratidão que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas conseguem alcançar. Qual que é? É você agradecer antes das coisas se manifestarem. Pode parecer um pouco loucura, tá? Mas se Deus já te prometeu, promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Aliás, Verdade, verdade. A fé é a certeza das coisas que se esperam, não do que vai acontecer. O David Yogi Cho, o Paul Young Cho, né, ele fala bastante sobre isso. No céu já existe, sim, né? Você precisa trazer isso para o mundo nosso aqui, eu, tangível. eu até anotei aqui, o versículo que ele baseia, né, Romanos 4,12, né? Tem uma parte que fala assim, mas a parte que ele se baseia é: Deus traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Sim. Aliás, se eu posso dar uma dica aqui para quem está nos ouvindo, leitura obrigatória, A Quarta Dimensão. Se você consegue, inclusive, procurar no YouTube, agora não, depois que você terminar o podcast, você vai ver. Isso, Tá? o próximo. Você coloca aí na sua lista, anota. A Quarta Dimensão, você inclusive assiste, você consegue pegar até o audiobook, é maravilhoso, leitura obrigatória. O que ele muda na nossa cabeça, o quanto que a gente consegue visualizar isso, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, tá? Isso realmente traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Isso é o que a gente traz quando a gente fala sobre fé, e fala até sobre quântica, tá? Porque a nossa mentalidade muda o mundo ao nosso redor. As pessoas têm que entender uma coisa que é super importante, a diferença entre verdade e realidade. Porque parece a mesma coisa. Calma lá, você não pode perder essa. Elas, no primeiro momento, elas parecem a mesma coisa, certo? Porque aquilo que é verdadeiro é real, ou se é real é verdadeiro. Mas está dizendo que existe uma diferença entre verdade e realidade, é isso? Uma diferença enorme sobre esses dois. Papel e caneta na mão, Boa. quem tiver, ou então anota isso aí no seu coração, mas essa é para fazer, tá? Porque essa é importante. Verdade e realidade. O que é verdade? Verdade é aquilo que você acredita que está dentro de você. E a nossa verdade, e eu acho que a verdade também de todos os cristãos que estão nos assistindo, é a verdade bíblica, é o que a Bíblia fala sobre a gente. Nós somos prósperos, né? Se nós somos filhos do rei, e Deus é Deus dono de todo ouro e toda prata, né? Então ele vai querer o nosso bem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, isso é verdade. Sim. Então, se eu estou baseado nesta verdade, a minha vida vai se correr ao redor da verdade. Acontece que a realidade é aquilo que nós estamos enxergando. E às vezes a pessoa está num momento difícil. Olha só, eu estava num momento onde a minha realidade falava que eu ia quebrar, que eu ia falir a empresa. A minha realidade era essa. E é verdade. Gente, é realidade. A realidade estava isso. É o que me mostrava, os números, a projeção, o que meus olhos viam, o que a atmosfera mostrava, era essa. Mas a verdade de Deus a meu respeito era totalmente diferente. Agora, as pessoas vivem muito na realidade. Eu sou realista. Não, amigo, você não é realista, você é pessimista. Por quê? E usam às vezes a expressão, eu sou pé no chão, eu posso ser inconsequente, posso ser imaturo, né? Sim. Agora, se a sua verdade é para você se posicionar de forma diferente, olha só, Deus me falou quanto é que vai ser o faturamento. Ainda não cheguei nesse faturamento a qual Deus falou. Só que se ele falou que meu faturamento é alto, né, e aí cada um vê a sua realidade, pense no faturamento muito alto. Expressivo. Foi, para você ter uma ideia, o que ele falou para mim era 10 vezes por mês, ia ser o faturamento total do ano anterior. Ok? Então aí você faz a sua conta aí, cada um vai ver a sua realidade.
por mês ia ser o faturamento anterior. Então ia ser mais ou menos 10, Quase vezes 10. 12 vezes o meu faturamento anual. Então quando você olha e fala assim, se eu reduzir o tamanho para eu caber na minha realidade, eu nunca vou conseguir alcançar minha verdade. A verdade no caso de Deus. Que Deus tinha me mostrado, falado, várias pessoas confirmadas, tá bom? Porque ele fala primeiro com você. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Vou fazer um parênteses aqui, depois eu volto para a realidade. Deus fala primeiro com você, depois ele confirma com o outro. Sim. Né? Ah, vou atrás de Nunca o contrário, isso é profecia, importante. vou atrás de profecia. Não, você vai ouvir profetadas. Não vai atrás de profecia, não. Quando Deus fala com você, ele vai confirmar com os outros. Se Não alguém que a profecia não funcione, né, César? Não. Mas é diferente você buscar do outro uma informação que Deus trata com você e a profecia ela vai te confirmar ou te dar algumas Alguns detalhes. indicações, né? Exato. Mas é com você mesmo, né? Não terceirize a experiência com o Pai. E essas profecias que falaram confirmaram aquilo que Deus já tinha falado para mim, tá? Então, isso quer dizer que meu relacionamento com Deus está ok. Se alguém está pegando profecia que Deus não falou para você, depois vai fazer oração, rapaz, porque tem alguma coisa errada. Se alguém está falando por fora, o que era para Deus ter falado primeiro com você, imagina um pai com um filho. Ou às vezes, no caso da profecia, é alguma coisa que naquele momento você não entende, né? Eu lembro de um professor que dizia o seguinte, no seminário, deixa guardado no armário e se um dia Deus quiser te lembrar que Ele te disse isso, Ele vai trazer a memória. Mas Ele vai tratar com você. Mas se você está vendo uma profecia primeiro por fora, é porque o seu relacionamento com Deus está errado. Está fraco. Um pai vai mandar recado através do outro? Do vizinho. Do primo, do vizinho? Não vai. Então vai falar direto com o filho. Né? Então se você está recebendo profecias aí, né, reveja o seu relacionamento com Deus, se aproxima que vai ser mais importante, vai ser legal. Bom, mas voltando agora para a verdade e realidade. Então as profecias que eu recebia confirmavam aquilo que Deus já tinha falado para mim, até do valor e tudo mais. E eu olhava e falava assim, mas Deus, a minha realidade está mostrando algo totalmente diferente. Mas se eu realmente entendi que Deus traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem, nessa hora eu tomei uma atitude interessante, tá? Eu peguei nos meus piores momentos, os dias mais doloridos da minha vida, e gravei um vídeo para eu do futuro. Ah, que legal. Assim, olha, um bom exercício. Deus prometeu para mim. Deus prometeu para mim que isso ia acontecer. E hoje, quando eu olho, eu não sei nem de onde pode ser que venha. Eu não tenho nem ideia se isso realmente vai acontecer. Mas eu estou baseado na fé e eu estou aqui e falava para todo mundo. Essa é a hora de você ser grato antes das coisas acontecerem. Porque eu falava para todo mundo, falava assim, Deus, se o senhor não fizer, agora vai ficar feio para nós dois aqui. Não, brincadeira à parte. Mas você tinha convicção de quem é o seu pai, né? Eu gosto de um texto, César, que diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem. Exato. Né? Nós temos que saber, ter clareza de quem que é a voz do nosso pai. Ele às vezes não fala muito, a bem da verdade, né? Fala poucas vezes, bem pouquinho, mas é inquestionável quando ele fala com a gente, né? Exato, isso é importante. E aí eu comecei a me mover então não mais sobre a minha verdade, minha realidade, isso. mas eu vivei sobre a minha verdade. Então, se a gente consegue entender isso, né, o que Deus colocou sobre mim, a gente consegue se posicionar diferente. E aí tem uma coisa curiosa, tá? Quando fala de física quântica, você já viu eu pensei que era muito filosófico isso, tá? Essa frase que eu vou falar para você. Se uma árvore cai no meio da floresta, aonde ninguém pode ouvir, ela faz barulho ou não? E eu pensei, a vida inteira que eu ouvi essa pergunta, pensei que era uma pergunta totalmente filosófica. Vamos lá, o que a árvore faz barulho ou não? Você fica pensando, né, as opções, oportunidades e tudo mais. E tem uma coisa curiosa aqui na física quântica, isso é uma pergunta de física quântica. Por quê? Porque o observador muda o experimento e muda as consequências e muda toda a realidade ao redor. Olha só, então a verdade do observador muda a realidade. Então essa diferença, que eu falei para você, que todo mundo pensa que talvez seja a mesma coisa, isso muda o nosso posicionamento. E na física quântica, a melhor resposta, que não tem uma resposta certa, tá? Mas a melhor resposta que tem ela não faz barulho porque não tem ninguém para ouvir. O barulho significa que alguém está lá para poder ouvir. Ou seja, é a teoria do observador, né? Que o observador altera a realidade. Né? Isso seria, César, uma explicação da fé? Boa. Eu entendo que sim. Na verdade, veja, a ideia não é explicar a fé. A ideia é você saber como viver pela fé. Como talvez
o funcionamento, né? Exato. Porque acho que é importante dar um pouquinho, talvez, de contexto, que existe essa teoria do observador, né? Que se não tem ninguém observando, o resultado ali do fenômeno é um, e se tem alguém observando, isso, né, você pode dar um Google, enfim, procurar aí nas inteligências artificiais, é um dos pilares dos conceitos da física quântica. Exatamente. Deixa eu emendar aqui uma outra pergunta, que eu acho que tem tudo a ver. Provérbios 18, 21 diz que na língua há o poder de vida e morte, né? O quanto que existe uma correlação aí dessa teoria do observador com aquilo que eu falo e crio, que tem tudo a ver com a Bíblia, né? E vou citar aqui, só para ajudar e tangibilizar aqui para a nossa audiência, casos práticos. Aqui minha função aqui é tentar trazer o César um pouquinho para exemplos, acho que a gente está indo bem. Tem o experimento de um cientista, Masaru Emoto, óbvio, né, com um super microscópio, também está na internet aí, é um estudo referendado pela comunidade científica, de que à medida que ele falava, ou as pessoas ali no experimento falavam coisas positivas para a água, né, elas se transformavam em cristais bonitos. E quando falavam palavras ruins, se transformavam em coisas desfiguradas, feias, né, do ponto de vista de comparação, desestruturadas. Isso é quase que Místico, né? quase que místico. E tem também, me permita só acrescentar, eventualmente alguém tenha feito, né? Acompanhei a um experimento com a minha filha do arroz. Sabe da história do arroz? Se você não sabe da história do arroz, você pega o mesmo arroz, do mesmo saco, coloca em 2 copinhos em cômodos diferentes, né? Porque senão um ouve o outro, né? Tentando ali ajudar a partir desse conceito de realidade versus verdade. Então, ela falava para um arroz palavras negativas, né? Xingava ali, experimento de escola, César. E para outra, ela falava palavras de amor, etc. O arroz das palavras ruins ficou esverdeado, estranho, e o outro não tinha o mesmo aspecto, mas estava mais claro, visivelmente, o mesmo arroz que saiu do mesmo sapo, em ambientes, em condições de pressão e temperatura semelhantes, reagiram de forma diferente, né? E ainda me preparando para o nosso bate-papo, um estudo recente de Harvard, né? Harvard gosta de fazer experimento de tudo na vida, né? O estudo dizia de que aquilo que você fala para o seu corpo tem um reflexo. Ah, eu estou gordo, eu estou ruim, estou barrigudo, estou bem. Isso causava uma alteração física. Que loucura é essa? É a mesma coisa, tá? Aham. Aliás, eu vou até incentivar e desafiar os nossos ouvintes aqui Boa. a fazer esse experimento. Porque eu fiz, no meu caso, não deu tão certo assim, tá? Eu tinha ficado olhando assim, talvez um pouquinho melhor. Eu não sei, se você fez e deu certo, Visivelmente diferente. eu fiz, então eu queria convidar as pessoas Boa. a fazerem isso aí, para ver se dá certo ou não. E coloca nos comentários, tá? Isso, Então, interage com a gente. Bom desafio. Gostei, César. quem vai fazer, coloca aqui e guarda o link para quando der a resposta, daqui a 1 semana, 2, 3, colocar o que aconteceu com o de vocês, se o de vocês deu uma diferença, se ficou visível ou não. Olha, isso aí é a mesma coisa. Quando a gente coloca, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Sim. E o que o coração está cheio? É aquilo que você consegue visualizar. Então, e também a Bíblia fala que nós seremos responsáveis por todas as palavras. No Sermão do Monte, né? E nós seremos responsáveis por toda a palavra que a gente fala, mesmo as brincadeiras. Tá? Então, cuidado até com as brincadeiras. Quando alguém fala assim, mas pobre, eu sou pobre, mas é limpinho, você tá mandando um atestado de pobreza, né? E a sua vida vai ficar, a sua não, né? Claro, nem dos nossos ouvintes, a vida de quem fala isso, Sim. não é nem a sua, nem dos nossos Sim, ouvintes. sim. Mas quem fala desse jeito vai ficar com a vida comprometida exatamente por causa disso, porque a vida inteira. Aí Deus fala assim, rapaz, eu estou te abençoando tanto para você falar que é pobre, então não compensa abençoar. E aí os coaches, enfim, toda essa indústria vai falar de crença limitante, Isso. de pensamento negativo. Sob certo aspecto, aí nesse ponto há um cruzamento com a psicologia, não? Sim, os psicólogos falam, né, falando de ciência, né, que as nossas palavras são poderosas para mudar a nossa
Realidade. Realidade. É. Quer dizer, a nossa... Porque o que é as nossas palavras? Se a Bíblia fala, que a boca fala do que o coração está cheio, é a nossa verdade. É aquilo que nós acreditamos. Ah, eu tô feio, ah, eu tô gordo, tô ficando velho, né? Ó, você falou isso, você mandou uma mensagem para a realidade. E a realidade vai se adequar a isso. Até porque a neurociência diz que o cérebro não faz diferença entre uma verdade e uma mentira. Sim, é uma verdade e uma realidade, né? Uma Isso aí, verdade e isso uma aí. realidade. É isso. Então, aquilo vai de verdade se materializar. Tem uma história, né? Eu não tenho a referência para te mostrar, tá? Mas uma história é o seguinte: um laboratório médico se confundiu e trocou o exame de duas pessoas. Então, um exame sobre quem estava com câncer, né? E aí, depois, um ano depois, eles foram fazer uma auditoria e perceberam que estava errado. E foram atrás das pessoas. Então, pro saudável que recebeu o diagnóstico de câncer, ele tinha morrido. Ele estava saudável. Uau, Mas, ele acreditou que ele estava com câncer e provavelmente somatizou isso. exato. E pro cara que estava com câncer, realmente o diagnóstico dele, o exame falou, ele está com câncer. Na hora que chegou lá, o cara estava bem. O câncer tinha desaparecido. Por quê? Porque na hora que ele recebeu aquilo, a, a, a verdade que ele começou a viver é que ele tinha sido curado. E aí o câncer desapareceu, né? Então, isso muda tudo. Se a gente tiver um pensamento, não é pensamento positivo, tá? Então, Tem uma esse ponto é diferença. importante porque a psicologia também trata dessa questão e não é a mera repetição, né? Existe até religiões que falam, não, chama de mantra, enfim. Aqui a gente não está para discutir religião e nem dizer qual é a certa, qual é a errada, né? Partimos do princípio que a verdade de Deus é absoluta, ponto, né? Que não é uma religião, inclusive, né? As palavras de Deus, mas não é repetir insistentemente que vai funcionar. Tem o elemento crer, né? Que faz toda a diferença aí, né? O elemento crer e ele tem que ser baseado no elemento relacionamento com Deus. Porque, olha só, Deus tem o significado de sucesso para cada um vai ser diferente. O que é sucesso para uma pessoa é totalmente diferente do que é o sucesso para outra pessoa. E eu não estou falando sobre dinheiro, não estou falando sobre saúde, o que é sucesso para cada um. Se você está conectado com Deus e Ele vai te dar o caminho certo para o seu sucesso, ok? Então, cada um, e quando esse sucesso acontece, aí é a história de Salomão, né? Na hora que ele pediu, o que você quer? Eu quero sabedoria para eu poder... Aliás, eu tenho uma coisa diferente. Posso dar um parênteses aqui? Pode, vamos lá. A história de Salomão, quando ele consegue, se conecta com Deus, e Deus fala assim, agora que você está no começo, você pode pedir o que você quiser. E é escrito em 2 lugares, né? Em Reis e em Crônicas. Reis e Crônicas. E em um dos lugares, ele fala assim, ele começa com uma introdução um pouco maior, né? E claro, ele pediu sabedoria, tá? Não vou discutir sobre isso, mas ele tem uma coisa um pouquinho, tem um além ali que está meio escondido, que você tem que olhar com atenção, tá? Qual que é a sua vontade? Ele fala assim, a minha vontade, o meu desejo é que Deus cumpra em mim a sua promessa que você fez para o meu pai. Isso foi o pedido dele. Essa é a base. Como é que eu faço isso? Com sabedoria para o povo, para guiar o povo, não é para mim, é para guiar o povo. Bom, quando você tem tudo isso acontecendo, essa sabedoria, essa conexão, isso realmente muda a sua verdade. Se mudou a sua verdade, mas isso tem que mudar realmente a sua verdade. As suas palavras mudam, e as suas palavras mudando, aquilo que você está visualizando, aquilo que você está vibrando, né? O pessoal usa muito, que tem um pouco de balela nisso aí tudo, mas enfim. Mas se você mudar a sua... Eles chamam de frequência, né? A frequência, mas depois eu falo sobre isso, agora não, porque, enfim. Mas se você se conectar e criar uma verdade, né? Fazer daquela verdade a sua verdade, aquilo vai se materializar. E se você falar algo que você não acredita, geralmente faz a função oposta. Por exemplo, uma pessoa que foi criado com aquelas crenças limitantes, de que dinheiro é muito difícil, de que você nunca vai conseguir mudar de vida, e ele começa a falar, acreditando nessas crenças, ele começa a falar o contrário, eu sou próspero, né, Deus vai me dar tudo, eu vou ser milionário, enfim. Aquele positivismo verborrágico apenas. Geralmente tem o efeito contrário. Por quê? Porque aquilo é ofensivo para ele. Né? Se ele não conseguiu se desconectar
daquela situação de problema que ele está vivendo, geralmente, somente falar as palavras de afirmação, de positivismo, geralmente faz o efeito contrário. O que tem que mudar? Tem que mudar realmente a verdade que está dentro dele. Mudando esse núcleo, mudando esses pensamentos. E aí, o David John Cho, ele fala muito sobre você visualizar. E, aliás, tem muita gente que fala de técnicas de meditação e tudo mais, que é você realmente visualizar aquilo que Deus está te mostrando. Essa conexão, essa... Construção do futuro visual. Exato. Tem gente que fala de cocriação, né? Não vou nem falar a favor nem contra, tá aqui tudo bem. Né? Tem lá a sua base científica sobre isso, que eu não sei se vai dar tempo para explicar sobre, tá? Mas se você consegue ter essa visualização, realmente, aquilo que Deus tenha colocado para você, bom, foi o que aconteceu comigo. No momento que a realidade falava que eu ia quebrar, né? Deus falava o outro caminho totalmente diferente e eu comecei a andar sobre essa palavra de Deus, a andar sobre isso. Né? E aí, Eduardo, tem uma coisa super curiosa, tá? A gente tem que entender qual que é o nosso papel, aquilo que a gente tem que fazer e aquilo que Deus tem que fazer, tá? Ou seja, o que não é para eu fazer. Que não é para você fazer, exatamente. E às vezes a gente inverte tudo isso. Quantas vezes... Ou quer fazer a parte de Deus. Ou quer fazer a parte de Deus, exato. Ou quer que só ele faça. Exato. Então, Então tem a ordem importa. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. E gera resultado. Eu não sei se eu vou mudar muito de assunto aqui, mas deixa eu falar uma coisa que é super curiosa. Jesus vai e fala para os seus discípulos, ou seja, para nós, e fala assim, vão para o mundo e curem as pessoas. Como é que as pessoas vão curar as pessoas? Aí vamos supor que isso aqui faz uma representação, tá? Esse aqui é um doente que eu vou orar por ele. Normalmente, as pessoas falam assim, Deus, vai lá e cura essa pessoa, levanta ele, manda seus anjos. Aí Deus fica olhando assim, rapaz, Eu que mandei sem vergonha. Eu mandei você curar, você tá mandando ele fazer. Você dá... Que loucura. Deu para mim responsabilidade. Eu te dei, né, poder e autoridade, né, eu deleguei. Agora, deixa eu só voltar um ponto ainda sobre já que o tema aqui é cura, né? Olha que interessante. Você citou aí o experimento e o que eu vivi, né? Me lembrei de uma experiência que eu vivi, César, durante em torno de 1 ano e meio, aproximadamente. Eu fiz um curso de capelania no Hospital das Clínicas, no segmento de oncologia aqui perto, né, no HC. E eu vivi experiências ali de forma sobrenatural. Então, o curso era sobre visitar pacientes do departamento de oncologia, porque haviam muitos pacientes que não recebiam visitas. E eles tinham um dado poderoso de que aqueles que recebiam visita tinham melhoras. E como a facilitadora do treinamento do curso era cristã, ela tinha um dado interno dela de dizer o seguinte, aqueles que aceitam orações e declarações bíblicas são curados, não na totalidade, né? Porque Deus continua soberano. E eu vivi isso, né? E eu acho que, né, a história do arroz, a história dos cristais, mas aqui eu quero trazer um exemplo dentro disso que você está dizendo, né? Da que a gente está discutindo aqui de física quântica, materialização, crer de verdade do que a Bíblia diz, da verdade da Bíblia e transformar a realidade. E eu me lembro de uma paciente que ela não queria de jeito nenhum receber visita. Não queria. Estava brigada com Deus, inclusive, segundo lá as enfermeiras, ela era cristã. Então ela estava brigada com Deus, não queria receber familiares e tal, e ela foi, e a gente visitava, passava na aula, tinha uma pessoa do lado, e ela sempre com a cara fechada, quando a gente entrava ali no quarto, né? Às vezes não, ficava do lado, às vezes oferecia uma oração, né? Às vezes apertava sua mão, um trabalho incrível esse de capelania. E ela sempre virava as costas, quando eu, junto com mais 2 pessoas, geralmente eram em 3, entrava no quarto, ela sempre virava as costas. E aí, né, fui tentar entender quem que era a pessoa, por que daquilo. Não, olha, não quer e tal. E um dia, ela virou, ela estava de costas, ela virou Do lado de vocês. pediu oração. Olha que interessante, as pessoas, 2 pessoas que estavam do lado dela,
recebiam oração e tiveram alta. Né? É lógico que era uma parte ali mais intensa e tal, então a gente não sabia se ia para onde ia, se ia para uma enfermaria ou tinha alta, a gente não tinha. Se é para casa. Ou se ia para casa. Mas elas melhoravam e saíam daquela ala que a gente visitava, que eram, em tese, pacientes terminais. E naquela experiência, ela virou e ela ouvia as orações e viu as pessoas saindo daquela condição de extrema, né, de confinamento ali. E ela pediu uma oração. Rapaz, uma segunda visita, ela pediu oração. Na terceira visita, ela não estava mais. Poderoso. Incrível. Mas vamos voltar aqui. Nós estamos falando do que a palavra, Provérbios 11, 24, muda a realidade. Muda a realidade. O que acontece? A gente tem que fazer é jogar luz na verdade da pessoa. Porque eu não posso mudar a verdade de ninguém. Eu não consigo fazer, aliás, nem Deus consegue. Mas Jesus fazia isso de uma forma ali, perguntar o que você quer, para trazer essa Quando ele fazia isso, clareza, né? ele jogava luz naquela verdade. E aí a pessoa internamente mudava a verdade ou não. Porque teve várias situações que Jesus jogou luz na verdade, a pessoa viu, mas ela não quis mudar. Tá? E aí Jesus respeitou isso e deixou a pessoa ter o caminho que ela... Isso chama livre-arbítrio. Isso. Boa. Né? Boa. Segura um pouquinho, deixa eu só fazer um corte aqui importante que eu entendi apropriado. O que você tem declarado acerca dos seus negócios? Pegando o exemplo aqui do César. O que você tem crido acerca dos teus negócios? Talvez você esteja hoje à beira da falência ou num momento de dificuldade extrema onde, como César viveu, a conta não fecha, qual é a frase de efeito, né? Ou você ainda tenha cometido erros de gestão, de administração, e isso tem levado a empresa que nós aqui na Rede Tela dizemos que tudo, né? Romanos 11, 36 diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas, então a gente deveria ter este lugar, esta cosmovisão de que tudo é feito para Deus, para glorificar a Deus, mesmo os seus erros. Então eu quero te desafiar aqui, te exortar, talvez seja o termo bíblico, a pensar a partir de hoje. O que vai mudar o teu negócio não está lá fora. O que vai mudar o teu negócio é a verdade que está na Bíblia e como você se relaciona com ela. Boa, César, é isso? É isso. Então, o que a gente quer aqui no podcast é exatamente trazer testemunhos, histórias, você vai contar um pouquinho de milagres também do teu outro negócio, não só de física quântica, mas se a gente não impactar a vida de quem está ouvindo, é entretenimento e a gente não está aqui para isso, né? De novo, Romanos 11, 36, fazemos todas as coisas para, de alguma forma, como diz Paulo, né? Levar as pessoas a Cristo e a verdade de Cristo. Voltando aqui ao nosso papo do que a física quântica ou os princípios da verdade bíblica cria, segundo a física quântica, o que a gente não cria? Olha, a gente cria qualquer coisa, desde que você acredite, né? Então, mas você tem que entender que a sua posição é mudar a realidade. Então, por exemplo, como a forma certa, não estou querendo falar que o outro é errado, tá bom? Até porque Deus é soberano e ele, mesmo que você ore de forma errada, não quer dizer que a oração não vai fazer efeito, tá bom? Não estou falando que... Até porque Deus, de alguma forma, vai levar em conta o coração. Exatamente, tá? Mas qual que é a forma mais correta teologicamente, biblicamente falando? É quando você olha para uma pessoa e fala assim, eu declaro cura, eu estou te curando. Você fala assim, ô animal, mas como que é você que cura? Não, é Deus que cura. É o outro extremo que você falou antes, né? Deus cura ele. Não, eu estou curando, Não. Então tem um caminho do meio aí. Mas eu estou curando em nome de Jesus. Por quê? Porque eu tenho autoridade para isso. Deus não mandou eu curar. Porque é a verdade da palavra. Deus não mandou eu curar, então sou eu que estou te curando. Aí você fala assim, mas peraí, quem curou? Foi você ou foi o outro? Espera só um pouquinho. Foi você ou foi Deus? Né? Sim. Aí você para pensar. É um trabalho junto. E por isso que o termo cocriação faz tanto sentido. Sim. Por quê? Porque se eu não estivesse orando, se você não tivesse feito esse trabalho lindo de capelania, né, que é um trabalho difícil, tá? Porque sim, muito difícil. Emocionalmente, e a gente precisava depois, de tempos em tempos, parar
Então, assim, você não podia visitar, você tinha que, a cada 3 meses, você tinha que fazer um mini curso de reciclagem. Era muito interessante, porque de fato era muito pesado. Porque você via, né? Eu estou contando a parte boa, mas você via pessoas, e o fulano? Ele faleceu. É. Né? E, Então, puxa, orei, visitei, a pessoa melhorou, sorriu para mim e tal. o que Deus fala é, não se preocupe com o resultado. E eu não sei dizer, não é que Deus não quis curar, tá bom? Eu não gosto muito dessa teologia do Deus não quis. Não, 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 não. Não. É errada, eu coloco como errada, porque ele é soberano, né? A partir do princípio Sim, da soberania. mas da mesma forma que eu coloco ele não quis, mas por que horas dá certo, horas não dá? Sempre lá, mas a minha função, aquilo que eu vou fazer, aquilo que Deus mandou eu fazer, que é ir lá e orar, declarar cura. Se eu não fizer isso, a pessoa não vai ser curada. Então eu tenho que saber qual que é o meu papel. Eu tenho que provocar essa cura, acreditar e fazer isso. E usando aqui a procuração que Deus me deu. Sim. Eu declaro cura em nome de Jesus. E saber que o meu papel é esse. Tá? Então é um trabalho em equipe, né? Sim. Por isso que o termo cocriação é tão legal. Por quê? Porque você faz a cura em nome de Jesus. Então, Deus vai usar você, porque nesse momento, você é a mão de Deus, você é a perna de Deus, você é a voz de Deus, Isso. que talvez a pessoa não esteja recebendo, talvez a pessoa precise disso. E olha, com todo carinho, tá bom? Quando fala um caso extremo, como o que você está falando, às vezes a cura para a pessoa é voltar para casa, né? É voltar para o pai e tá tudo certo. tá tudo certo. Tem o propósito de cada um. A gente não sei explicar por quê, nem me atrevo, porque vai que eu vou falar besteira aqui, né? Então, mas às vezes as pessoas vão e o caminho é esse mesmo. O caminho que a cura para essa pessoa é voltar para casa. Bom, tem um conceito aí que aliás, tem, né? Se você digitar talvez aí no YouTube, o que mais aparece é sobre entrelaçamento, né? Até porque o próprio Einstein negou isso. Mas olha que coisa interessante. A computação quântica está se valendo Esse papo é bom, hein? do entrelaçamento Esse papo é bom. quântico para desenvolver o computador quântico que vai mudar o jeito que a gente vive em sociedade. Eu, em alguns episódios aqui, né, e sou investidor e muito interessado no assunto de inteligência artificial, né? Mas é incomparável o que a computação quântica pode fazer para a sociedade, né? E aí posso listar no mínimo 2 aqui: a indústria de saúde, a indústria da tecnologia e talvez ainda dentro do campo da saúde, a indústria da longevidade. Tudo isso tem a ver com a computação quântica. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Eu quero ouvir o seu ponto de vista sobre isso, porque a computação quântica, ou o conceito de entrelaçamento, diz que existem 2 elementos contrapostos. Quando um se posiciona, o outro se posiciona automaticamente ao contrário disso. E exatamente esse conceito que transformou a computação quântica, não mais, né, binária lá do silício, e aí é louco, né? Difícil de entender. Em 0 e 1, então, o que o chip, o transistor faz é um cálculo matemático. Ou é 0 ou é 1. Não tem nada no meio. Só que a computação quântica cria números no meio e variáveis, né? Mas voltando a para não legal. estender aí, Isso é legal porque o que muda, tá? Isso muda tudo. muda mesmo o jeito que a gente vai viver em sociedade? Você acredita? Na computação normal, é um bit, que é 0 ou 1. Na computação quântica, eles chamam de qubit, né, que é o quantum bit. E aí, esse estado é um estado quântico, é um estado da matéria, é um estado de infinitas combinações diferentes que está dentro dele. Então, uma informação, um qubit, você não sabe quantas informações você consegue ter. Ou seja, entre esse 0 e 1 existem vários números que representam possibilidades. Infinitas possibilidades. Então, você consegue escrever esse qubit, ler esse qubit, e quando você faz uma conta, você faz uma conta de todos ao mesmo tempo. Então, é totalmente diferente, exatamente. E não é binário, né? É. Nós estamos falando, então, o quanto que a computação quântica, e aí pegando esse conceito de entrelaçamento, que é difícil de entender, né? Como que os 2 elementos, um quando se posiciona, o outro se contrapõe, e a partir deste conceito, que é difícil de entender ou até de explicar,
a computação quântica tem criado computadores que hoje existem, né? Por exemplo, o Google utiliza aí para desenvolvimento da inteligência artificial, a própria OpenAI. Então, é uma verdade, né? Usando lá o trocadilho de verdades e realidades, é uma verdade que hoje está criando realidades aí dentro da inteligência artificial. Mas, assim como a IA já tem mudado o jeito que a gente se comporta, eu acredito, César, que o computador quântico, quando entrar aí, né, e aí não se sabe se é 10 anos, se é 5, se é 20, mas o que se sabe não é o que vai acontecer, mas é quando vai acontecer, é um fato. Como é que você enxerga que a computação quântica, que tem tudo a ver aí com a física quântica, mudará a sociedade em que a gente vive? Legal. Excelente pergunta, viu? Aliás, é uma pergunta muito profunda, né? Porque de uma forma muda tudo, de outra forma não muda nada, né? Com certeza. Está parecendo Caetano Veloso. É tudo e é nada, né? Porque muda totalmente a realidade. Quer dizer, as coisas vão ficar mais fáceis, vão ficar mais potencializadas, né? Consegue mudar muitas pessoas que vão ter muitas facilidades ao longo da vida, porque vão ser potencializadas por toda a tecnologia. Vai mudar muito a vida tecnológica das pessoas. Por outro lado, não muda a verdade. Não vai mudar aquilo que foi escrito hoje de manhã, Provérbios, né? No livro de Provérbios você vai ver que esse está não sei quantos anos atrás, mas parece que foi hoje cedo que o Salomão colocou as coisas de tão atual que é, porque a relação entre os seres humanos, a relação entre as pessoas, né, o posicionamento, pensamentos e tudo mais, essa verdade não vai mudar. O que eu percebo cada uma dessas revoluções tecnológicas que acontecem, né, essas revoluções industriais que acontecem, tem a primeira, a segunda, a terceira, sei lá, quantas já se passaram por isso, né, e agora com a inteligência artificial e depois com a computação quântica, faz com que as pessoas se tornem mais humanas. Quer dizer, não adianta mais, antigamente era um diferencial aquele que conseguia carpinar a terra. Agora tem uma máquina, um trator que faz isso. Então, o ser humano, ao invés de fazer um trabalho que é um trabalho muito repetitivo, manual, agora tem uma máquina que faz. Né? Então, o ser humano tem uma liberdade para fazer outras coisas que somente como ser humano ele consegue fazer. E isso potencializa muito, né? Antigamente, para você ter uma Bíblia, né, na época do passado, você tinha que ter uma pessoa altamente capacitada, estudada para ficar copiando. Hoje em dia, qualquer pessoa baixa o PDF e imprime em casa, se quiser. Né? Tem uma gráfica grande, faz não sei quantas mil Bíblias por dia. Né? Então, você potencializa, né? Você facilita muitas coisas. Agora, com cuidado redobrado, porque eu vejo muitas pessoas hoje, né, que tiraram o cérebro dela e colocaram no ChatGPT, né, e que pararam de pensar. E tem gente até pedindo para o ChatGPT fazer oração por elas. Fazer oração, né, tomar decisões espirituais sobre isso. Que loucura. O ChatGPT, eu faço uma analogia, que ele é uma ótima alma. Ele não tem espírito. Ele é uma ótima alma. Ele conhece a Bíblia muito melhor do que você, com certeza. Então, se você tiver alguma dúvida, né, ele vai ser um ótimo diácono para você nesse sentido. Ele vai lá, pergunta para ele qual que é, onde é que está escrito e tal, ele vai te ajudar. Qual que é o contexto, ele vai te ajudar. Perguntas espirituais para ele, né, quer dizer, algo sobre o que eu devo fazer, decisões. Tem gente usando como psicólogo, cara, isso é um risco enorme. Total. O ChatGPT é um puxa-saco, ele vai te apoiar para a maior loucura que você quiser fazer. E tem história de gente se matando por causa de inteligência artificial que conversa com isso. Então, ele vai ser uma boa alma. E você tem uma estrutura que você, como ser humano, se conectou com Deus e teve uma direção, ele vai fazer um bom meio de campo. Mas ele não vai ter um bom começo, porque o começo é nossa responsabilidade como seres humanos. Uma vez que ele fez o meio de campo, você vai dar uma olhada, vai analisar o que ele fez, e aí sim você vai para o próximo nível. E aí sim você faz o acabamento final e manda para frente. Né? Hoje em dia você vê um monte de postagem com travessão no meio, o cara não dá o trabalho de olhar, o cara não leu. Né? É uma loucura. Você falando aí, né, pensando o que vai mudar a sociedade. Né? Eu me lembrei de um texto bíblico que diz, que dá conta ali de que o povo, ali no Velho Testamento, ele era destruído por não considerar princípios e preceitos, né, bíblicos ali e costumes, né, da época. E aí o texto diz que considera as veredas antigas. Né? E aí tem um grande aprendizado,
de que veredas antigas não significa você fazer as coisas, os mesmos, que têm os mesmos valores do mesmo jeito passado, senão a humanidade não evoluiria, e é um mandato cultural do homem prosperar e evoluir, dominar, sujeitar, e não só a terra e tudo aquilo que a terra produz, e a partir da relação, e a tecnologia é um pouco disso. Mas é como que você faz as coisas nesse novo mundo incrível, né? Admirável Mundo Novo, para citar aí um livro famoso, mas sem perder valores e princípios, continuando sendo humano e continuando considerando as verdades bíblicas de relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, que isso, de fato, é insubstituível. Deixa eu só pegar um gancho aqui e, produção, põe aqui na tela, e agradecer o apoio do nosso patrocinador HD Store. Falamos aqui de tecnologia. HD Store ainda não tem computadores quânticos, mas tudo aquilo que você precisa para o seu negócio, tecnologia, parte de redes, notebooks, enfim, tudo que você pensar, é uma das maiores e-commerces de tecnologia e com atendimento diferenciado. Se a tua necessidade for B2B, se você for uma empresa, precisa de quantidade ou alterar todo o seu parque de máquinas, a HD Store pode trazer o futuro direto para você. Mas voltando aqui, César. Eu tenho certeza que quando sair o computador quântico no mercado, o HD Store vai ser uma das primeiras a Olha aí, HD Store, o pessoal da HD Store já tem um bom garoto propaganda aqui, né? A diferença é a gente saber diferenciar, o ponto-chave é a gente saber diferenciar princípios de preconceitos. Boa, Olha boa, só, bom ponto de partida. muitas vezes o cristão coloca preconceitos, por quê? Porque o meu pastor do passado, ele sempre ensinou isso, olha só, né? Tem aquela famosa brincadeira da bateria, né? Quando começaram a colocar guitarras e baterias, não, trazendo coisa do diabo aí. Isso, verdade. Então, isso é preconceito, não é princípio. O princípio é que Deus habita no meio dos louvores. E aí, você mudou alguma coisa? Não, não mudou, né? E a pessoa começa a colocar preconceitos. Se ele coloca essa visão, né, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Tem uma coisa curiosa, eu até anotei aqui o versículo bíblico para poder, que eu sabia que a gente ia acabar caindo nesse assunto, tá? Em Filipenses 4:8, vou abrir aqui minha Bíblia, né, como vocês podem ver. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Espera aí, não está falando de Deus aqui, tá? Está falando de igreja? Não. Então, às vezes a gente coloca um preconceito tão grande nisso, né? Quando eu falo de fé quântica, por exemplo, eu sei que vai ter, eu vou tomar muita pedrada na internet. Por quê? Porque o cara olha e fala assim, não, mas isso é místico, isso é do diabo. Não, amigo, tem algo errado aqui nisso? Olha só, vê Filipenses 4:8 e me fala o que está errado nisso. Porque é de boa fama, é de desenvolvimento, é honesto, é justo, é puro. E não é contrário à Bíblia. Não é contrário à Bíblia. Então, Até porque muitas vezes a ciência só reconhece aquilo que a Bíblia já considerou. exato. Você acha que tem muito preconceito de gente séria, equilibrada do ponto de vista da visão ou cosmovisão bíblica, por conta de excesso? Então, vou dividir assim. Existe muito misticismo, tem gente que se aproveita da física quântica para levar um misticismo para dentro da igreja, e tem, do outro lado, tem gente séria desconsiderando aquilo que de alguma forma, combina com a Bíblia, vou colocar assim, e por conta desse outro extremo não está considerando? Muito, muito. Tanto o extremo quanto o outro, tá? Pastores, bons pastores, com uma boa verdade bíblica, uma boa teologia, mas quando ele vê algo um pouco diferente, olha só, e o diferente é disruptivo, e é natural, a primeira resistência que a gente tem Sim. é olhar para o diferente como algo errado. É natural e tudo bem. O cérebro funciona assim, né? Sim, primeira coisa, deixa eu ver um pouco Foi melhor. como Deus construiu o cérebro, então, inclusive, né? Sim, deixa eu ver como é que é isso aqui para poder ter uma... E tá certo, você tem que ter uma segurança para você saber o que você está falando e realmente aquilo está fazer sentido. E primeira parte o segundo olhar é muito importante. Agora, você olhar para isso, se isso quebra princípios ou não. Né? Porque senão você vai achar que até um carro não é bíblico, então é do diabo. Para, meu, não é. Você não. para de viver. Tem que ter equilíbrio, né, César? Você para de ser potencializado. Sim. Então, eu vejo que, por exemplo,
é bíblico quando você fala essa parte da cocriação, que parece meio místico, tá bom? Mas é bíblico quando Deus fala, peçam as coisas, vocês pedem coisas que não acontecem porque vocês pedem mal. Então, peraí, ele está falando para você pedir da forma correta. Então, tem uma forma correta e tem uma forma errada. Deixa eu aprender isso um pouco melhor. Então, tudo isso, quando a gente faz isso, a gente potencializa a nossa vida. E se isso acontece, porque eu vejo muitos cristãos, inclusive pastores, tendo duas vidas, né? Tem a vida igreja e tem a vida secular. E não pode ser duas vidas. Integridade é ser um só, né? É uma só. Perfeito. Exato. Então, quando você está na sua empresa, fazendo negócios, não, aqui não é com Deus, não, isso aqui só quando business. Só quando tá no vermelho que eu peço ajuda para Deus. Deixa que eu... Tem muita pessoa... É verdade. Eu já vi... É uma infeliz verdade, né? Eu já vi, depois de um congresso, né, conversando nos corredores, um dos empresários falou assim, eu não percebi que eu estava fazendo isso, mas na prática o que eu estava fazendo é, Deus, deixa que aqui eu cuido, você não se mete não, deixa que aqui é comigo. E ele teve consciência dessa atitude, obviamente mudou imediatamente, mas ele inconscientemente ele estava tendo essas atitudes. Quantos empresários, quantas pessoas, quantos homens de Deus, quantos pastores estão tendo muitas vezes essa atitude de isso aqui deixa comigo, deixa que eu cuido. Tanto é que quantos cultos seriam exatamente o mesmo sem a presença do Espírito Santo? 3 louvores, 3 rápido, 1 lento. A liturgia não difere, né? Puxa vida, se tirar o Espírito Santo, deixa o ChatGPT fazendo louvor, o culto que loucura. Faz lá no sumo os louvores, né? Então... Desculpa, segura aí, você sabe que tem um amigo que trabalha com inteligência artificial e falou que hoje tem igrejas mapeando com inteligência artificial a expressão dos fiéis para aquilo de alguma forma dar um feedback para o pastor. Uma loucura, né? Sim, mas a inteligência artificial é uma alma muito evoluída. Sim. Se o pastor está pregando no ambiente, na esfera da alma, aí, rapaz, ele vai deitar e rolar. Prato cheio, como diria meu pai. Deitar e rolar. E todo mundo vai ser arrepiado de lá, porque é uma arrepia mesmo. Ninguém vai ter a vida transformada. Eu lembro do versículo que diz que a letra, do ponto de vista, né, da humanidade, né, a letra não no sentido papel físico, né, mas a letra que é essa coisa humana mata, mas o espírito vivifica. Exato. A gente pode concluir então, César Guimarães, que fé quântica existe. Sim. E combina com a Bíblia. Combina com a Bíblia. Pode ir tranquilo, pode fazer isso, pode seguir ao lado da fé, porque realmente não tem absolutamente nada de errado, não precisa ter preconceito quanto isso, mas a Bíblia nos respalda quanto a isso. Nos respalda que esse é o caminho mais correto, né? Não quero falar que o outro é errado, o caminho certo parece que o outro é errado. Sim. Mas esse é o caminho que vai levar a gente para um relacionamento maior com Deus, porque isso é a base de tudo. Se você tem uma conexão com Deus, você tem uma potencialidade muito maior para tudo que você faz na vida, nos seus negócios, no seu relacionamento, na sua saúde e, obviamente, no seu vida espiritual. A gente vai falar já aqui, só para em clickbait do bem, né? A gente vai falar como aplicar fé quântica, então, pegando esse gancho, nos negócios, tá bom? Mas antes de falar dessa aplicação, se é possível, né? De repente não é possível. Será que é possível? Fique com a gente mais um pouquinho aí, você vai saber se tem aí uma injeção, né? Uma aplicação do bem aí para os negócios a partir da fé quântica. Mas falando de negócio aqui, você também é empresário da MMP Materiais Pedagógicos. Então, a pergunta aqui, né, é um pouco da nossa missão como Reditela, criar ambientes de discussão e de entendimento de como os nossos negócios são plataformas missionárias, não só para patrocinar missionários, mas para manifestar o reino, como digo sempre no começo aqui. Então, a pergunta aqui é o que é a MMP? Que testemunho que você pode compartilhar com a gente? Aqui é um podcast, a gente fala de histórias impactantes, mas no final do dia é testemunho, né? O que você tem vivido, César, na MMP que tem proativamente, né, intencionalmente, manifestado o reino
e como também tem sido um ambiente de você experimentar milagres. Deu para entender? Duas perguntas, muito. uma para fora e outra para dentro. Eu entendo que o que eu faço é educação. Tá? Uhum. Vários especialistas falam que no futuro as empresas que maior sucesso vão ser empresas educacionais. Tá? Então, até mesmo quando você vê o McDonald's, é uma empresa que tem a Universidade do Hambúrguer há não sei quanto tempo atrás, Sim, trazendo os processos e tudo mais. faz toda a diferença e parte do sucesso, né? Talvez um pilar do sucesso. Isso aí. Então, até mesmo hambúrguer que você vai comer, você tem aí uma base educacional muito forte. E todas as empresas, de algum jeito, vão se tornar empresas educacionais. Uhum. Bom, e eu entendo que se eu quero educação, ela tem um objetivo. Não é só dar informação, né? Dar conhecimento, informação, conhecimento, sabedoria. Ele não é só dar informação e conhecimento, mas é isso aqui realmente se virar sabedoria, porque a sabedoria transforma a vida. A Sim. sabedoria transforma a pessoa. E se eu quero fazer isso para fora, eu tenho que fazer isso para dentro também. E na minha eu tenho um tempo. Eu chamo de momento cultura, aonde eu sempre vou falar aí, né, trazer um momento de reflexão, né, um versículo bíblico, né, onde eu sei que todo mundo respeita, respeitando todas as religiões. Não é um momento de igreja, tá? Não é essa a ideia. Mas porque eu não pago ninguém para ir para o céu, tá? Sim, sim. A pessoa tem a liberdade, Sem dúvida. não obrigo ninguém a seguir o que eu penso, mas até um momento onde a pessoa pode ter aqui ouvir uma palavra, trazer luz para a mente dela, né? E se ela quiser andar sobre os princípios fundamentais da vida, né? Não necessariamente aqui princípios de uma igreja, né? Costumes da igreja, não é nada disso, mas princípios fundamentais da Bíblia, como tudo isso que eu estou falando, tá? Sobre quântica, sobre vida, psicologia, etc e tal. Então, isso eu falo, se eu consigo transformar a vida interna das pessoas, isso faz sentido para fora. Sim. Quer dizer, se eu quero transformar a vida e não cuido de quem está de casa, né? Tem um versículo em Efésios, se eu não estou enganado, né? Quem não cuida da própria casa é pior do que o infiel. Incrédulo, perfeito. Então, a primeira coisa é trazer isso para os nossos colaboradores. Eu tenho muitas histórias muito positivas de pessoas que, naquele momento, era um momento de maior conexão que eles tinham com Deus, porque às vezes não ia numa igreja e tudo mais, mas era e de agradecimento de muitas pessoas que trouxeram para a gente. Então, o primeiro é esse, né? Que a gente tem que ajudar começar a ajudar internamente. E para fora, como é que eu faço isso ser algo maior? Olha, eu tenho muitas histórias de momentos de milagres realmente que aconteceu, né? Isso que eu comentei com você agora, de momento que eu falei assim, puxa vida, tô num momento muito difícil e tal, não é a primeira vez que acontece, né? E a gente tem sempre momentos de qualquer altos e baixos, né? Momentos de decisão, momentos de teste que a gente passa, que a gente tem que falar assim, espera só um pouquinho, agora eu tenho que tomar uma decisão e essa decisão tem que ser pautada mesmo com segurança, com fé, com confiança, né? Eu lembro que por várias vezes a gente é tentado a querer tirar Deus do meio do caminho e querer tomar o controle para si. E a gente tem direito de fazer isso. A gente pode. Livre-arbítrio, de novo. Pode. Só que é do seu jeito, é com o seu resultado. Sua conta e risco. Por sua conta e risco. E se a gente faz o contrário. Se a gente começa a confiar em Deus, aí é totalmente diferente. Eu aprendi muito a olhar, Eduardo, para as pessoas, não mais como elas estão, mas como elas são. Quer dizer, sabe verdade e realidade? Sim. Eu já vi pessoas muito grandiosas, pessoas muito boas, que estão num momento difícil. Parece um pouquinho, deixa eu olhar para ela nesse momento difícil aqui e vou acreditar nelas. Por quê? Porque daqui a pouco ela desponta, né? É como Deus nos vê, né? Deus olha para nós sempre olhando o potencial e não a fotografia do momento. Exato, exato. E aí se você traz isso, você tem um respeito muito maior pela pessoa. Verdade. Pelo ser humano que está lá. Você fala assim, poxa, hoje o cara está com dificuldade, tem um tamanho, às vezes por uma mentalidade, porque ele não viveu algumas coisas que a gente já passou. Mas isso é difícil, hein, César? Porque, sob certo aspecto, isso é um olhar que impacta o tempo, né? E a máxima que se vive no mundo dos negócios, que tempo é dinheiro. O americano punhou essa expressão, né? E ela se alastrou e eu acho, de alguma forma, ela faz parte até do capitalismo, né? Time is money, money is blood, blood is life.
né? Então, tempo é dinheiro. E o que você está dizendo é um desafio porque ele obriga, de alguma forma, a desacelerar o relógio do negócio. Você está dizendo, eu vou parar um negócio para entender o momento da pessoa, entender que ela tem um time diferente, talvez até da equipe, mas estou olhando o potencial e não o resultado imediato, é isso? Isso, exatamente. Até de outros empresários. Tem uma coisa super curiosa, tá? Aí você fala de tempo, o físico vai dar uma viajada, tá bom? Porque o tempo para o físico, ele vai, tá? Então vou precisar de aqui tira o preconceito do caminho aí, quem está nos assistindo agora, né? Boa, sempre, sempre. Importante. Porque, olha que curioso, tá? Eu tenho uma loucura minha, né? Que é o seguinte, quando você tem um posicionamento diferente, você muda todo o seu futuro, né? Por um lado, eu sei que está escrito que todas as coisas são escritas antes da criação do mundo, mas eu sei que tem momentos que a nossa vida muda e depende do nosso posicionamento. E eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Eu tenho comigo que Jesus fez alguns milagres que ele não estava a fim de fazer. Não estava a fim de fazer. Ou se ele estava a fim, ele enganou muito bem, tá? Ele disfarçou muito bem. Mas quando a gente olhava assim, falava assim, ele não estava a fim de curar o cego de Jericó. Que ele estava andando, fingiu que não estava ouvindo, e o cara gritando, 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 até que ele foi lá e tá bom, o que é isso aí que eu faço? Ou mesmo a mulher do fluxo de sangue, que quando você lê a Bíblia, o Pai Jesus fica incomodado, assim, quem que me tocou aqui? Porque eu vi que saiu de virtude, que negócio é esse? Quem que se atreveu a fazer isso? E quando você tem essas posições, isso muda toda a vida. O que eu vou falar talvez seja algo que nunca ninguém ouviu nas igrejas, tá? É algo que é transformador, por isso que é muito importante agora tirar o preconceito. O nosso posicionamento, nosso relacionamento com Deus tem que ser tal que a gente tem a liberdade de provocar o Espírito Santo para fazer algo diferente, talvez algo que ele não faria sem a nossa provocação. Isso é nossa função, não é função de Deus, ok? Quando Pedro anda sobre as águas, porque ele fez história, duas pessoas na história da humanidade andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. Sim. Jesus é Deus, então ele tem uma condição diferente, mas Pedro é uma pessoa que nem eu, que nem você. E aí, Jesus andando sobre as águas, Pedro olha e fala assim, Senhor, Jesus, se é você mesmo, manda eu ir ter contigo. Né? Talvez ele não tenha noção do que ele fez, de desafiar a identidade de Jesus, né? Ou a identidade de Jesus também, né? E aí Jesus deve ter olhado, imagino ele olhando e falou assim, esquilinho da Era do Gelo, rapaz, que cara louco, mas agora, velho, fazer o quê? Então vem. E Pedro sabia o que acontece, ele era pescador, ele sabe o que acontece quando o cara sai do barco, ele sabia o que acontece. E ele foi e ele andou sobre as águas e fez uma história, porque apenas na história da humanidade, o único que não era Deus que andou sobre as águas foi Pedro. Então ele mudou a história, mas para ele mudar a história, né, a gente fala, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus, tá? Sim, sim. Mas para isso, ele provocou primeiro. Ele teve uma atitude que ele falou, se é o Senhor, manda ter contigo. Só começou daí. Se ele não fizesse isso, ele não andaria sobre as águas. Sim. Então a nossa função, Eduardo, é chegar para Deus e falar assim, Deus, eu quero tal coisa. Deus, me coloca em tal lugar. Deus, meu posicionamento é X, Y, Z. Quando você faz isso, você acessa algo que você simplesmente não acessaria antes. Não acessaria sem esse posicionamento. Aí você fala assim, não, César, você errou na Bíblia, cara, errou na teologia. Porque a Bíblia fala que todas as coisas foram escritas desde antes. Tá bom, mas se você tem essas situações que acontece diante de Jesus, que o posicionamento muda tudo. Então, quando a gente está num momento desses, e aqui, eu já vi vários pastores, eu vou usar um termo, um pouquinho místico, posso ser? Um pouquinho Claro, místico, tá? claro. Porque eu não sei explicar como isso, tá bom? Então a única explicação que eu vou ter, uma analogia que eu vou ter é do místico. É o momento que o portal está aberto. Sim. Não, o portal espiritual abriu. Quando Pedro estava lá, e aquela bagunça toda acontecendo, é um momento que o portal abriu. E aí, Pedro aproveitou esse momento para acessar algo que ele não acessaria sem isso. Tem momentos na nossa vida, né, que acontece com a gente, que parece um momento de portal aberto. Quando uma situação, que aquela hora, é aquele dia, eu não sei como, um monte de coincidências acontecendo, aí você fala assim, Deus, esse momento de portal aberto. Então quer dizer que a minha posição nessa hora
vai mudar todo o meu destino. Então agora estamos juntos. Se eu tenho acesso a isso, deixa eu pedir o que eu quero. Não é, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Não, amigo, não é nada disso. É o seu posicionamento. Porque a sua humanidade está aqui, está nesse momento que vai acontecer. Nesse momento que você muda o jogo. Deus, eu declaro sobre a minha vida agora o faturamento de tanto, eu declaro sobre a minha vida que eu vou alcançar tantas pessoas, tantas escolas. Inclusive a experiência que você viveu, né? Ali com uma fotografia da realidade e você crendo numa multiplicação exponencial que não tinha explicação, né? Exatamente. E eu tenho várias situações que isso aconteceu. Um dia aconteceu uma coisa na minha igreja que eu não posso, que não é instagramável, tá? Não vou contar Boa. os detalhes. E eu fazia uma projeção financeira do meu caixa, que é o seguinte. Eu faço uma regra de 3, né? Matemático, tá bom? Então eu trabalho com matemática. A regra de 3 é o seguinte. O próprio Excel tem isso. Quantos dias úteis foi do 1º de janeiro até hoje? Quantos dias úteis falta daqui até o final do ano? Né? Então lá para julho, eu tenho clientes muito grandes que já fizeram os maiores pedidos que teve. Né? Então eles não iam fazer esse pedido de novo, porque eles já fizeram o pedido e, portanto... Só no próximo ano. Então, essa projeção, eu sabia que era irreal. Por quê? Porque eu estou contando um pedido enorme de vários milhões, né? Não ia ter de novo. Então a projeção era irreal Sim. até o final do ano. E quando aconteceu uma dificuldade, lá para agosto, setembro, não lembro ao certo, eu tinha a projeção que era um número assim, totalmente irreal para eu poder alcançar naquele ano. Deus falou, tira um print dessa empresa aqui, desse número aqui. Olha, é uma coisa financeira, não tem absolutamente nada a ver com nada, porque eu tinha um problema na minha igreja, né? Uma situação que eu passei lá na minha igreja, não tinha absolutamente nada a ver com nada, mas Deus falou, tira um print desse número aqui e guarda esse número, porque esse é o número que você vai alcançar. Bom. E eu olhei e falei, tá, beleza, ok. Já estava num ano bom, Deus não precisava fazer isso. E eu não sei porque ele fez. Não sei porque ele fez. Porque ele é Deus e te ama. E fechou o ano, no dia que a gente foi para a férias coletiva, não tinha alcançado, faltavam uns 10% sobre o número alcançado. Quando eu voltei das férias coletivas, tinha um e-mail que era o valor que faltava. De uma mega empresa, o pedido... E o valor exato que complementava o número. Passou um pouquinho, porque Deus falou, não é que vocês... Faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E essa hora, eu falei assim, ele não precisava fazer isso. O ano já estava bom. Não precisava fazer isso. Eu não sei por que ele fez. Não precisava fazer isso. Mas, quando eu cheguei, voltei de férias coletiva, foi o recorde de faturamento até hoje da empresa, né? Por causa da fidelidade dele. Então, essa conexão muda todo o jogo. Essa realidade, talvez por eu ter acreditado naquele momento de portal aberto, e eu realmente ter tirado aquele print, e eu realmente tirei aquele print, e eu guardei aquele número, e eu tenho nas minhas planilhas, né, projeção financeira, né, eu tenho lá guardado, porque todo colaborador que chega no financeiro, que ele tem acesso a essa planilha, eu tenho testemunho para contar. E eu escrevi assim, ó, Deus não é gente não, e coloquei o número lá. Boa, bom título. Depois um dia Deus falou comigo assim, amigo, você não sabe o que eu passei na cruz para ser gente, e você me coloca que eu não sou gente? Falei, tá bom, tem mais um testemunho para contar então. Corrige essa rota, né? Ou seja, se a gente fosse usar uma frase, né, proposta aqui para você, em uma frase, falei tanto no começo que a gente precisa entregar, né? Em uma frase, o que você acredita que a física quântica, princípios ali que não conflitam com a Bíblia, dá para aplicar no negócio da nossa audiência e mudar ali os resultados ou mudar o jogo? A frase é, o seu pensamento muda a sua realidade. Se você alinhar a sua verdade, muda a sua realidade. Tá? Tem um experimento, não sei se dá para tempo de falar ainda, sobre o experimento da dupla Fender. Sim. Já ouviu falar dele? Já. Todo mundo ouve, né? E de forma clássica, a gente pensa que o elétron ele é uma partícula e a luz é uma onda eletromagnética. E realmente tem, na física clássica, isso é o mais comum. Quando a gente fala de física quântica, os dois se misturam. Os dois são as duas coisas. Por quê? A luz, embora seja uma onda, tem hora que ela se comporta como uma partícula.
uma partícula de fóton. E o elétron, embora ele seja uma partícula, tem hora que ele se comporta como uma onda. Então, se você passa por uma luz, por exemplo, por uma rede de difração, né, que são várias fendas, né, você tem uma fenda ou duas fendas, com uma fenda só, ele faz uma... E você, imagina, tem uma luz vindo daqui, né? Foi aqui, e na parede ele vai ter um desenho que ele é feito. Ok? Se você coloca duas fendas, você passa a luz por aqui, e ele joga aqui na parede, e ele vai ter um outro desenho, que é das duas fendas. Ok? Ok. O elétron tem uma coisa louca, tá? O que acontece? Se você pega um elétron e passa esse elétron por uma rede, né? Imagina uma placa de metal com uma fenda no meio, aqui no meio do caminho. Quando você faz isso na parede, ele vai fazer um desenho. Quando você coloca isso com duas fendas, você joga na parede, ele faz o desenho da fenda igualzinho à luz. Aí você fala assim, mas espera só um pouquinho. É porque é um feixe de elétrons e um interage com o outro, certo? Sim. Beleza. Aí eles reduziram tanto os elétrons que ele garante que só vai sair o próximo elétron depois que o primeiro chegou lá na parede. Então vai um de cada vez. E tem o vídeo disso, tá? Do japonês também. Essa coisa com paciência, só o japonês vai fazer. Né? Os orientais são bem pacientes, né? E aí ele coloca isso aqui e passa por essas duas fendas, um elétron de cada vez, e ele faz a difração. Aí você fala assim, como assim? Porque para fazer essa difração, a onda de um tem que interagir com a onda do outro. Mas é uma partícula. Como que ela fez uma parte... O que é isso? Quer dizer que uma parte do elétron passou por uma fenda e uma parte passou pela outra? Que loucura é essa? Né? E tem lá os desenhos, você vê o padrão, né? Exatamente do jeito que é. Que loucura é essa? E já vira já mostra que ele às vezes é uma onda. Mas, o que é mais louco ainda, se ele coloca o sensor em um dos lados, para fazer, bom, agora eu quero saber por qual lado que ele passou, né? Um sensor de onda magnética, porque ele gera um campo e tal. Na hora que você faz isso, o elétron se comporta de forma diferente, como se fosse uma fenda só. Igual. Então, tudo aquilo que acontece, de repente muda. Aí você fala assim, que loucura, como? Que nós, de novo, acho que é o conceito da cocriação, né? Da cocriação. Isso é interessante. Então, ter esta verdade, essa consciência, vamos colocar assim, isso pode mudar o jogo dos negócios. A conclusão quântica é, o observador, ele muda o experimento. Por ser observado, ele muda o experimento. Então, qual que é a conclusão? Olha só, tem coisa que você fica olhando todo dia, que por você ficar observando isso, você muda o resultado. Você tem a história que é legal, né? A história de Ana. Meu pai era médico. Meu pai sempre foi... ele era homeopata, né? E aí, imagina, o cristão homeopata era tido como bruxo aí a vida inteira. Mas ele conta uma coisa curiosa, que por várias vezes, a mulher não conseguia engravidar, aí ela desistia. Desistia. Depois que ela desistia, ela adotava um pet, ou adotava uma criança, e aí como ela desistiu, que ela não ficava mais olhando com as duas fendas, imagina, ela tirou o sensor da fenda dela, a realidade mudou, e ela engravidava. E depois, sobre diagnóstico de impossibilidade, em cima de um monte de coisa, ela conseguia engravidar. Por quê? Porque o olhar dela mudou sobre aquilo. E quando você vê Ana, o que acontece? Quando o sacerdote vira e dá uma palavra sobre ela, a Bíblia fala que o semblante dela mudou. Ou seja, o que ela visualizava, a verdade que estava dentro dela, agora é outra. E olha só, a verdade muda a realidade. Então, do ponto de vista de física quântica, se alinhe com a verdade de Deus, tenha uma conexão com ela. Não aceite ninguém falar menos do que nós somos príncipes, porque a gente é filho do rei. Sim. Nós somos filhos de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus e nós podemos fazer isso. E se nós não fizermos, não tem ninguém que faça. E, portanto, nós vamos alcançar muito menos do que a gente poderia fazer. Se a gente não for nos lugares e curar as pessoas não vão ser curadas. E Deus vai ficar falando, puxa vida, você deveria ter feito isso. Se nós não posicionarmos como nossa empresa e declarar bênção e declarar prosperidade sobre nós, sobre os colaboradores, sobre os clientes que nós estamos transformando vida, não tem ninguém que possa fazer isso. Se nós não tivermos nosso posicionamento correto, essa que é a cocriação, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós temos
não só o direito de fazer isso, mas a função e a obrigação de fazer isso, tá bom? Acho que esse é o melhor termo. É a obrigação porque nós fomos feitos para isso. E só se nós não refletirmos Deus no nosso dia a dia, aí está devendo para a sociedade, aí está devendo para essa geração, aí está devendo para as pessoas. Então, nosso posicionamento tem que ser muito alinhado com Deus, obviamente, Sim. mas nosso posicionamento tem que ser desse. Eu falo assim, Deus, eu declaro sobre a minha vida. Essa semana, uma colaboradora estava com o carro quebrado. Chegou na oficina, colocou lá e ela falou assim, César, tá muito ruim para mim porque o mecânico não consegue achar o problema. Aí eu fiz uma oração através do WhatsApp, uma mensagem de texto no WhatsApp. Eu falei assim, não foi Deus cura, transforma o carro, não. Falei, eu declaro que o carro vai ser resolvido, todo o problema vai ser resolvido, ele vai funcionar de forma sobrenatural e você vai pegar esse carro ainda essa semana, em nome de Jesus, porque a procura santa tem que estar no ano. Sim. E no dia seguinte o carro dela estava liberado. Uau. Então essa coisa não é que Deus, se o Senhor quiser, não. Eu tenho a obrigação, eu tenho a função de eu declarar aquilo que é para o mundo espiritual acontecer. Então se nós não tivermos esse posicionamento, a gente não consegue transformar o mundo. E aí, por que não consegue transformar o mundo? Porque a gente não foi ensinado isso na igreja. Sim. Poucas igrejas ensinam isso. O nosso posicionamento, a nossa posição firme sobre isso. A maioria das igrejas ensinam o contrário. E aí eu sei que eu vou deixar muito crente com um problema aí. É um belo ponto de interrogação. No seminário tinha uma frase que eu gosto bastante, incorporei para a minha vida, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Então a mensagem aí, eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. A mensagem aí, não viva menos daquilo que Deus preparou para você. É isso. Se a pessoa que está assistindo a gente entender isso, a vida dela vai ser transformada, não tem como não ser transformado. A vida e os negócios, e esse é o nosso desejo. Qual o livro que você indicaria, então, que fala sobre, ajuda a entender um pouquinho sobre física quântica sem comprometer princípios bíblicos? Com certeza a quarta dimensão. Quarta dimensão. Esse é a leitura obrigatória. Aliás, eu queria deixar esse aqui realmente uma lição de casa para os nossos ouvintes aí poder fazer. Esse é a leitura obrigatória. Aliás, para você mudar a sua vida como empresário, porque realmente você vai começar a ver sobrenatural, começar a viver o sobrenatural. Né? O pastor Cho, o pastor da maior igreja do mundo, que ficava lá na Coreia, né? E tudo isso ele alcançou. Quantas vidas ele impactou fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, com certeza, nossas empresas vão crescer, vão impactar mais pessoas e o evangelho vai ser mais propagado por causa do nosso posicionamento correto. Então, isso é leitura obrigatória. Pastor Cho, a quarta dimensão. E diga-se de passagem, né, de que a igreja do Cho, considerada a maior igreja do mundo, era a base, ou né, ele faleceu aí alguns anos atrás, mas também era considerada a igreja que mais orava. Não pode ser coincidência. Né? Ele escreveu muitos livros sobre a oração, um livro que impactou a minha cosmovisão bíblica, que, aliás, vou quebrar o protocolo aqui, né? Sempre o convidado que indica um livro, já que estamos falando aqui e tem tudo a ver, o livro chama-se Oração, a Chave do Avivamento. Esse livro mexeu com a minha cabeça. Né? Me converti ali numa igreja tradicional, de bairro, pequenininha, falei assim, cara, a oração transforma o outro lado do universo. Né? Já era aí, talvez, quem sabe, um prenúncio para esse papo quântico ou dessa história de fé quântica aí, quem sabe. O que é legal é que a igreja dele, como você falou, a igreja que mais orava, não adianta a gente ter uma igreja cheia de gente vazia. Hoje eu vejo muitas igrejas, né? Eu sou lá de Alphaville, tenho grandes igrejas, tem boas igrejas, mas igrejas que às vezes é igreja de passagem, que a pessoa não tem compromisso. Sim. Está lotado, é um show, está lotado, vai lá naquele show, as pessoas assistem, que legal, mas a vida não é transformada. Então, sim, esteja numa igreja onde a sua vida possa ser transformada, onde, né, nossos ouvintes aqui, estejam numa igreja onde a conexão com o Espírito Santo seja de tal forma que a sua vida possa ser transformada, essa liberdade que você tenha para poder realmente viver aí
alcançar muito mais até do que você... Espera, né? Imagina, né? O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, Isso. o que jamais subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem para você. Inclusive, né, para fechar esse assunto do show, diz que o livro dizia que o culto mais frequentado era um culto de oração que durava 3 horas, né? Então, olha aí também uma super dica para você. Caminhando para o final, né, você falou de Alphaville, queria aproveitar essa oportunidade e o gancho. César, então, é o anfitrião aqui da comunidade Rede Tela. Nós estamos inaugurando um núcleo em Alphaville para falar sobre cosmovisão bíblica, para fazer conexões do céu, né, para manifestar o reino aqui na Terra. Então eu queria que você tivesse uma breve palavra aí, convidando como anfitrião para quem é da região de Alphaville poder conhecer um pouco mais, conhecer o César pessoalmente, poder trocar uma ideia sobre física quântica e fé, né? Mas o objetivo nosso da Rede Tela é exatamente criar essas conexões, não como um mercado, né? A gente acredita que quando você é interessante, os negócios eles acontecem, mas como juntos podemos cristãos entender esse tempo, essa graça, esse movimento de Deus para, através dos negócios, manifestar o reino. Então, você é a palavra e o convite para o núcleo, a inauguração 2026 do núcleo Alphaville da Rede Tela. A gente aprende que a gente tem que ser interessante sem ser interesseiro, tá? Eu acho que isso é o fundamental. A gente aprender a ser interessante sem ser interesseiro. E na Rede Tela, né, a gente vai ter essa conexão dos princípios, da base, e ter essa reunião de empresários, onde vai trocar sobre boas práticas, sobre princípios bíblicos, sobre como direcionar a nossa vida da melhor forma possível, e isso faz toda a diferença. Olha só, a gente falou que tanto tempo, né? Eu não falei o que eu faço, né? Eu não falei sobre a minha empresa, eu não fiquei aqui querendo vender a minha empresa. Sim. Né? Que embora seja super interessante, porque como é da aula de educação, matemática, que poucas pessoas têm, laboratório de matemática, que é uma coisa que é super legal, talvez por isso que eu tenho uma conexão muito bacana, matemática abstrata, e eu faço material concreto para ensinar algo tão abstrato. E eu aprendi, assim, a fazer coisas concretas na nossa vida para ensinar algo tão abstrato como a física quântica, né? Como a fé quântica, como a relação com Deus, que também é algo abstrato, e trazer essas projeções para a nossa vida. Então a nossa ideia é essa aqui. Vão lá, se conecta com a gente, uma reunião uma vez por mês. Isso. Né? E ter essa conexão, aprender com os outros, né? De uma forma super interessante, sem ser interesseiro. Você vai ver boas práticas das pessoas, tem pessoas que estão acima de você, tem pessoas que você pode ajudar, e às vezes, por vários momentos em relacionamento como esse, eu estava desesperado por uma situação, e aí você via a pessoa que dava risada do problema, e aí você via que isso vai passar, isso é simples, isso é fácil, e é um problema resolvido, né? E a gente, às vezes, por não estar acostumado, primeira vez que vê uma situação dessa, a gente fica desesperado, e na verdade, pelo contrário, é um problema simples que a gente vai resolver facilmente. Muito bom, e eu quero acrescentar aqui que é baseado em Provérbios 11:14, que nós nos encontramos. A Bíblia diz, Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, é como se fosse uma reunião de conselho do reino. Você é nosso convidado. Estou aqui de óculos, com óculos na Meta, falando de tecnologia. Eu gosto bastante de tecnologia, para falar sobre visão, né? Sobre o sonho grande, que tem tudo a ver com visão. Eu vou tirar uma foto, fazer um vídeo seu aqui, para alimentar as nossas redes sociais, né? Olha que legal. E agora, com você a palavra, olhando aqui para sua câmera, César Guimarães, qual o seu sonho grande? Olha, meu sonho grande é impactar o maior número de pessoas. Meu sonho grande é transformar a mentalidade do maior número de pessoas possível. Eu aprendi que existem conceitos que a gente tem que mudar no nosso coração para tirar os preconceitos das coisas erradas que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Tanto da parte secular, que as pessoas externas, que os coaches nos ensinam, ou os treinadores nos ensinam, quanto também da parte que a gente ouve errado pelas igrejas. E eu tenho algo a mais, uma conexão importante do Espírito Santo para levar para as pessoas. E essa conexão com Deus, com o Espírito Santo, transforma a vida de muita gente. Então, meu sonho grande é impactar o maior número de pessoas possíveis para que elas possam andar sobre a verdade dos princípios bíblicos. Esse é o meu foco.
Muito bom, César. Obrigado pela sua história tão instigante aí, né? Eu aproveito para agradecer também a sua audiência. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar. Os algoritmos adoram. E eu termino esse episódio declarando o Romanos 11:36 sobre o seu negócio, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive o seu negócio. Muito obrigado pela sua audiência.